próxima configuração é a configuração de ocorrências, né, que nós chamamos aqui de ocorrências não SIAP. Nós configuramos aqui o comportamento de ponto, na verdade, para as ocorrências, tanto SIAP quanto não SIAP, o comportamento que esse sistema de ponto eletrônico vai entender. Nós vamos aqui no módulo frequência, aba ponto eletrônico, ocorrências não SIAP. Eu vou aqui em consultar, alterar, para que vocês vejam as que já temos cadastradas, mas vocês podem também cadastrar novas, certo? Eu posso consultar, né, o cadastro de ocorrências, na verdade, eu até já mostrei, ele é feito de ocorrências que vêm do SIAP, ele é feito por meio do processamento de arquivo, e aqui vai, então, eu vou conseguir consultar essas, tanto as que vieram por meio do arquivo do sistema do governo, quanto as que eu já cadastrei aqui, que eu vou também fazer um exemplo para vocês verem. Mas, a priori, vamos fazer uma consulta. Estou buscando aqui todas as ocorrências de frequência que estão ativas aqui no sistema, né? Então, ele vai me trazer aqui os exemplos que temos: falta, viagem nacional, palestra, treinamento. Aí aqui é que está aquela diferença do que eu falei, né? Do que é utilizado somente para ponto. Por exemplo, palestra, treinamento, curso, reunião por algumas horas. Quando eu cadastro essa ocorrência no dia do servidor, eu consigo dizer quantas horas ele passou assistindo uma palestra, por exemplo. E essa informação é apenas uma informação de gestão da unidade, realmente, para que o chefe saiba onde o servidor está cumprindo o dia de trabalho dele, né? Participações em programa de qualidade de vida. Aí pode existir essa de falha no sistema, algum dia que saiu a internet do ar, e aí você pode registrar. Declaração de comparecimento ao médico, justiça eleitoral, alguns desses, né, são ocorrências que já estão previstas no SIAP, né, doação de sangue, casamento, só que aqui você vai definir realmente as regras. Então, vamos entrar aqui, por exemplo, em casamento. O casamento, né, ela vem com um código que não é editável, porque é uma ocorrência que vem do SIAP. Eu posso, se for o caso, melhorar um pouco a nomenclatura para facilitar o entendimento pelo usuário, mas, no geral, todo mundo já entende essa ocorrência com esse nome. E eu posso definir que ela tem uma duração fixa de dias. No caso aqui, 8 dias. Se for uma outra ocorrência que ela dura apenas 1 dia ou 3 dias, enfim, eu vou configurar. Na verdade, eu até já expliquei, né, essa configuração aqui básica na outra vídeo. Estou dando uma revisada, mas para ver em detalhe, ver cada aplicação dessa, ver exemplos e entender essas outras formas, vocês acessam lá. Mas, no geral, aqui, para ponto, nós vamos usar essas configurações, frequência, frequência. E aqui eu defino se a ocorrência está ativa ou não, porque eu posso definir que, de repente, a instituição não quer mais usar esse tipo de ocorrência. E aqui a configuração realmente que vai impactar no ponto eletrônico. Essa partezinha aqui é nova, eu não tinha mostrado. Configurações ponto eletrônico, né? E aqui vai ser qual o comportamento. Quando eu tiver um casamento para registrar, qual é o comportamento? Por padrão, é o quê? É uma ausência, né? É o que eu não devo pagar, não devo compensar essas horas, então é um abono, é uma situação de abono. Eu tenho aqui as possibilidades, né? Outros tipos poderiam ser, na verdade, um crédito de horas. O que é a diferença entre abono e crédito de horas? Abono de horas é quando você abona realmente a carga horária daquele dia, se ele for um dia útil. E crédito de horas não, é um crédito que você recebe independente se era dia útil ou não. É como se fosse uma ocorrência que ela vai ser registrada mesmo no final de semana, por exemplo. Ela vai lhe dar horas independente da sua carga horária do dia. O abono de horas, se eu trabalho 8 horas, eu faltei hoje e eu tenho um abono, eu tenho algo que justifique que seja um abono, ele vai me abonar apenas 8 horas. Mas se eu tenho uma ocorrência de crédito de horas, que pode ser participação em evento relacionado ao trabalho, aí essa participação ela pode ter durado 10 horas. E aí, quando eu registro, eu realmente garanto que aquele servidor vai ser contabilizado em 10 horas naquele dia. E aí ele pode até ser contabilizado com as horas excedentes que ele fez, né? Mas o abono realmente é só da carga horária. É possível cadastrar também operações com comportamento de débito, como, por exemplo, uma falta
Uma falta ela vai ser de débito com compensação até o mês subsequente, né? Uma falta justificada. O chefe autoriza que ela seja paga até o mês seguinte, conforme a legislação, né? Porém, alguns outros tipos eles podem ser não compensáveis, né? Uma falta, por exemplo, não justificada. O gestor da unidade pode decidir que os servidores que não estão avisando nada e estão faltando, eles vão realmente não ter nem a chance de compensar aquilo. A instituição pode configurar assim. E aí, quando você aplica esse débito não compensável, o servidor já recebe menos aquele tempo no mês dele. Então, ele não vai nem poder compensar. Isso também tem certas regras previstas em lei. Se não me engano, é a própria falta, né? Não justificada. Existe também o débito com período de compensação a definir, que é mais para casos como, por exemplo, encargo de curso e concurso, quando o servidor ele ministra um curso e ele tem na legislação que ele pode pagar aquele tempo em até um ano. Até o tempo que ele está saindo do trabalho para fazer esse curso, ele vai poder pagar em até um ano essas horas. Então, quando eu marco que aqui poderia ser encargos de curso e concurso, quando eu marco que aqui é assim, eu vou dizer, então, quando eu aplicar essa ocorrência, eu vou dizer qual é o tempo que ela vai ter para ser paga. Ou, por exemplo, ocorrências como greve, tem um tempo de compensação definido, ocorrências de recesso, tem um tempo de compensação também definido, que não é o mês seguinte, e é um tempo, às vezes, até maior ou menor. Ou até isso aqui pode servir para, caso a instituição adote, pequenas folgas combinadas. O servidor pode adicionar uma folga combinada num dia, por exemplo, e ele tem 5 dias para pagar conforme combinado com o chefe. Aí a data, no caso, vai ser definida pela chefia. E esse tipo aqui, ocorrência desconsiderada do ponto eletrônico, vai ser alguma ocorrência que realmente eu estou cadastrando aqui e o comportamento dela não interfere, não vai refletir em nada no ponto eletrônico. Então, é mais para algumas exceções que podem ocorrer. E um outro comportamento que impacta muito é sobre essa questão das horas, né? Que eu vou ter que especificar horas. Significa o quê? Quando eu digo que não especifica horas, que essa ocorrência ela não precisa saber horas, significa o quê? Que ela dura dias inteiros ou um dia inteiro, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Pronto, ausência ou erro de registro de frequência. Vamos ver o que é que está configurado. Ela é uma ocorrência que especifica horas, então eu vou dizer quanto tempo que ela realmente durou. Por quê? Na verdade, é aquele exemplo que eu tinha dado no início, né? O servidor ainda não se acostumou muito bem a bater o ponto, ele chegou para trabalhar e ele não bateu. Aí daqui a pouco, deu 10 horas da manhã, ele lembrou. Aí ele voltou lá e bateu. Então ele perdeu 2 horas, mas aí ele não perdeu, ele realmente veio trabalhar. Então ele vai e cadastra uma ocorrência dessa, justificando, né, que estava ali e tal, o chefe vai autorizar e ele vai precisar informar quantas horas, que aí ele vai receber aquele crédito. Ele vai realmente somar com a carga horária que ele bateu o que ele fez aqui a mais. Então, está configurada como crédito de horas, por quê? Porque pode ser que o servidor tenha esquecido o dia todo e nesse dia ele trabalhou 10 horas. Então, ele precisa registrar além da carga horária dele. É um exemplo. Mas, assim, é só para vocês perceberem, se eu tivesse colocado como não, então, sempre que eu registrasse isso aqui, valia como a carga horária inteira do servidor. Que, no caso, se for 8 horas, então seria 8 horas. Mas faz mais sentido, né, para esse caso, que eu registre especificando as horas. Então, esse é um comportamento somente para ocorrências de ponto eletrônico. Não faz muita diferença para o CEAP saber a quantidade de horas exatas lá no registro de ocorrências. Mas aqui, para esse sistema faz, para o acompanhamento mais real faz, né? A outra configuração que precisa ser feita é com relação às unidades que você vai registrar como unidades de ponto.
Você vem também aqui nessa parte de parâmetros de operação, unidade de ponto eletrônico cadastrar. Também vou aqui no consultar para vocês verem os que já temos. Nós temos aqui as unidades, a data de implantação e no cadastro ele pode considerar unidades subordinadas ou não. Eu vou aqui novamente na tela de cadastrar, só para vocês verem qual é a configuração, que é basicamente essa que eu falei, né? A gente vai digitar aqui qual é a unidade, qual é a data de implantação, a data que realmente começou a valer o registro de ponto naquela unidade, e nós podemos dizer que estamos considerando que todas as unidades abaixo na hierarquia dela também vão passar a ter a obrigação do registro de ponto. Então aqui a gente vai configurar todas essas unidades e vamos também precisar definir as faixas de IP, né? Que também seria aqui, a gente vem no cadastrar. No cadastrar a gente vai informar a unidade, que foi uma daquelas já cadastradas, e a faixa de IP, que aqui no caso, posso mostrar algumas que já temos cadastradas. E aí eu vou ver para aquela unidade, né, todas as faixas que já estão cadastradas e a data, se houve alguma alteração. Então, é mais para aquele controle de configuração. Isso aqui praticamente vai ser feito somente pela TI mesmo. Vai ser preciso apenas que o RH informe quais unidades, né, estão dentro da hierarquia, se vai ter esse controle de faixa, porque pode ser que vocês definam que apenas uma faixa, né, a faixa da universidade inteira, da instituição inteira, é a faixa válida. E aí o servidor ele vai poder bater em qualquer local dentro daquela unidade. Aqui nós dividimos por unidades mesmo. Então, se você trabalha na Superintendência de Informática, você apenas pode bater ponto nos prédios da Superintendência de Informática. Existe também, né, a configuração para o registro biométrico. Caso vocês vão usar a biometria, aí aqui tem essas operações de registrar o leitor. Também é uma operação mais técnica, você vai registrar aqui dados de endereço de rede. E você vai ter também essa tela de painel de controle das estações, em que você vai poder ver qual estação está online ou offline. Você pode também definir que alguns servidores eles são dispensados de biometria. Para o caso da biometria ser obrigatório, é possível que alguns servidores realmente eles tenham digital danificada e não seja possível ler a digital deles, não seja possível identificá-los por meio dessa digital. Então, esses servidores podem ser cadastrados aqui e aí somente eles, no caso de ser obrigatório o registro biométrico e não ter o acesso pela senha, somente essas pessoas cadastradas aqui seriam as que poderiam cadastrar por senha, poderiam fazer o registro do ponto por senha. E aqui um relatório de cadastro biométrico. Então, continuando as configurações que o gestor de RH vai ter acesso, né? Até agora, tudo isso que eu estava mostrando a vocês é um acesso que é feito apenas pelo pessoal do setor de pessoal, né? Somente eles vão poder acessar essas coisas aqui. E aí, essas partes mais técnicas vai ser o pessoal da TI junto com eles, né? Eles vêm aqui e cadastram mais as coisas auxiliadas pelo pessoal da TI. E aqui vem partes mais realmente independentes dele, que é só responsabilidade do RH definir. Uma delas é o cadastro do gestor de ponto, que é aqueles servidores que eu listei no início, que os chefes de unidade, eles vão poder indicar, né? Eles vão poder nomear como pessoas que vão ser responsáveis, gestores de ponto. Então, aqui é o cadastro deles. Esse cadastro, ele é feito pelo RH. Os chefes nomeiam, mas o RH é quem cadastra aqui as pessoas. Então, ele vai dizer qual é o usuário e qual é a unidade. Então, existe um servidor que foi escolhido, eu vou colocar aqui o nome dele e vou dizer em qual unidade que ele tem essa permissão. Então, ele somente vai poder fazer para aquela unidade. E aí, esse cadastro, ele vai passar a ver, eu vou mostrar aqui,
quando a gente estiver acessando no menu servidor, mas já dá para mostrar brevemente. Esse servidor que eu estou acessando, ele é realmente um servidor com cargo de chefia. Então, ele vai ver todas as operações, certo? Estou usando só para exemplificar. O servidor que eu cadastrar, ele vai ver apenas essa parte aqui de ponto eletrônico. Ele vai ser gestor apenas de ponto eletrônico, mas ele vai poder homologar, ele vai ter esse poder que antes era só da chefia, de homologar, mas também só o ponto eletrônico. A homologação da frequência, por exemplo, ele não vai poder fazer, que essa é a frequência que realmente vai conter as informações que vão para, digamos assim, que são as do CIAP, as ocorrências apenas CIAP, elas estão aqui. Então, para entender melhor, vão lá na outra vídeo. Ele basicamente, então, esse chefe que é gestor de ponto, chefe não, esse gestor de ponto, ele vai apenas ver operações relacionadas ao ponto eletrônico. Algumas instituições podem ter também unidades que elas trabalham em um regime diferenciado, né, que a gente chama de carga horária flexibilizada, que são servidores que são 40 horas e atendem a um conjunto de regras, né, que são definidas, que eles têm permissão para trabalhar 30 horas. Normalmente são setores de atendimentos, são setores que trabalham corrido, e aí é preciso vocês configurarem aqui, né, nesse registrar flexibilização de carga horária. Vai ser definido aqui, então, qual é o arquivo, o comprovante. Aqui a gente anexa uma portaria que justifica que aquela unidade ela é possível de fazer o registro de flexibilização. Então, aqui eu vou dizer qual é a unidade. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou dizer a partir de qual data que essa unidade vai começar a ter essa flexibilização. Vou dizer uma data de término, se tiver, né, não é obrigatório, e a justificativa e a comprovação. E aí vai trazer aqui todos os servidores da unidade, não necessariamente todos eles trabalham com esse regime diferenciado. Mas, então eu poderia selecionar todos, se for a unidade inteira que tem esse perfil, ou somente alguns servidores. E aí, feito isso, eu posso definir Deixa eu cadastrar aqui a justificativa. E um comprovante, que normalmente deveria ser uma portaria, né? Uma legislação. E aí pronto, eu registro aqui a flexibilização. Então, esses servidores, eles vão passar, eles são 40 horas, a jornada de trabalho deles é 40 horas, mas o ponto eletrônico vai entender que eles podem fazer 30 horas. Então, o ponto eletrônico vai exigir 30 horas deles. Caso eles deixem de trabalhar nesse regime, né, por algum outro motivo, eles não estão mais com aquela natureza que foi permitida, eles vão ter que ser aqui descadastrados. Existe também o cadastro do recesso, nós chamamos aqui de recesso natalino, que são os possíveis recessos que o sistema vai ter. Por exemplo, que a instituição vai ter, né, na verdade. Em que ano, né, vai ocorrer, digamos, nesse ano, agora de 2017, eu vou ter, normalmente já sai, inclusive o Ministério do Planejamento já divulgou, né, uma portaria com o período da compensação, não estou lembrada agora, a gente pode colocar aqui como exemplo outubro, e o término vai ser até janeiro, por exemplo, 31 de janeiro. Então, esse aqui é o tempo para compensar esses recessos de final de ano. E aqui são os períodos de recesso. Normalmente seria o recesso do Natal, né? Se não me engano, é esse aqui, de 26 a 30. 26 a 29. Esse é um dos períodos. E o outro período seria o do Ano Novo, né? Normalmente são esses dois recessos. E de 2 a 5.
Então, aqui são os períodos de recesso que a instituição está cadastrando, está permitindo, e o tempo de compensação. E aí eu vou cadastrar, e aí o recesso, então, ele está cadastrado, né? E o que é que vai acontecer com isso? O servidor ele vai poder acessar e solicitar qual dos períodos de recesso ele está escolhendo. Eu vou acessar com um servidor para que ele possa escolher o recesso. Eu venho no menu servidor, vou aqui na opção solicitações, períodos de recesso. E aí o servidor ele vai poder escolher, dentre os recessos cadastrados, né, dentre as opções, qual ele vai escolher realmente para tirar, digamos assim. E isso não significa que já está valendo não, né? Ele vai escolher e isso vai ainda para a autorização da chefia, que a chefia é quem vai organizar, normalmente metade do setor sai em um período, metade em outro, então a chefia vai distribuir aqui. Todos os servidores vão fazer isso, né? Vão fazer esse cadastro. Pode inserir alguma observação, o sistema já informa aqui a carga horária que o servidor vai ter que compensar, informa se o servidor já tem algum saldo que ele conseguiu juntar até o momento atual, se ele tem, e para utilizar aí, para já pagar essa compensação, se ele já tiver acumulado, por exemplo. Então, ele cadastrou, né, essa solicitação, e aí é preciso acessar com o chefe desse servidor para que seja realmente autorizado. E esse recesso comece a valer lá na data certa. Então, eu vou acessar aqui com o chefe. Ele vem nas operações de chefia de unidade, homologação de ponto eletrônico, homologar solicitações de período de recesso. E aí ele vai ver, então, essa solicitação que o servidor fez, ele vai poder autorizar ou negar. Ele vai ter aqui a lista de todos os servidores, né, só que solicitaram, e vai poder distribuir aqui melhor. De repente pode negar algum e pedir que o servidor escolha outro. Enfim, aí é da gestão mesmo, né? Então, vou voltar aqui com o servidor do RH, só para a gente ver, fazer um resumão geral e realmente mostrar a operação em fluxo, né? Porque aqui eu estou mostrando um conjunto de configurações que vão ser feitas aí ao longo da utilização do sistema, mas existe um fluxo padrão, né? Então, essa parte de escalas já foi apresentada na outra videoconferência, na outra gravação de vídeo, e ela funciona da mesma forma, que os servidores vão poder trabalhar em escala e apenas a escala ela vai aparecer no espelho de ponto do servidor e o servidor vai ter que, nos dias de escala, registrar as horas devidas. Então, tem esse controle também com relação ao ponto. O cadastro de feriados também é o mesmo, que tem aqui nessa aba de frequência. Ele apenas vai poder informar o sistema quais são os dias úteis, né, ou não, e quais também alguns dias que podem ser apenas metade do expediente, ponto facultativo, e também os feriados que são municipais e estaduais. E aí, realmente, de operação básica é isso, né? Os servidores, o sistema para ser usado, ele vai ter que estar com esses parâmetros aqui definidos, sim, isso pode também ser configurados fusos horários, para caso de instituições que têm unidades aí no Brasil inteiro. Então, é possível configurar os fusos horários para que o ponto funcione também de acordo com os fusos horários de cada unidade. E, no geral, enfim, é só para vocês terem uma ideia de que essa parte do RH é uma parte bem de configuração mesmo. Vamos encerrar com o conteúdo até aqui e no próximo vídeo nós damos continuidade no assunto.